Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta segunda-feira para juntos meditarmos a palavra de Deus. Hoje que lemos então o Evangelista São Mateus no capítulo 17, versículos do 22 ao 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho que meditamos nesta segunda-feira é dividido em duas partes. Numa primeira parte, vemos Jesus que faz o anúncio da sua paixão, da sua morte e também da sua ressurreição. Num outro momento, nós vemos também Jesus que faz esse ensinamento em relação ao imposto do templo. Quem tem que pagar o imposto? Os filhos ou os estranhos, os estrangeiros? Na primeira parte, naquela que nós vemos então Jesus que faz o anúncio da sua paixão, nós vemos já a consciência de Cristo que sabe que deverá dar a sua vida para trazer-nos a salvação. Por isso ele anuncia dizendo que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E nós sabemos muito bem disto porque nós somos herdeiros desta promessa de Jesus Cristo, porque ao dar a sua vida para nos salvar, ele abre para todos nós as portas da salvação, e ali está o feito, ali está o gesto por excelência que Cristo cumpre para com todos nós. É claro, nós vemos a tristeza dos discípulos porque, como nós já tivemos ocasião de meditar, os discípulos esperavam ainda um Messias rei, um Messias com braço forte, e portanto o anúncio da morte era algo inconcebível para eles. Mas é justamente na humildade e na doação de sua própria vida que se faz presente o messianismo de Cristo. E é isso que nós recordamos, é isso que nós celebramos toda vez que nos reunimos para celebrar a missa, porque a missa é o memorial da paixão, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo. A segunda parte do Evangelho fala do imposto do templo, que é muito diferente daquilo que nós vivemos hoje nas nossas igrejas, porque nós fazemos as nossas ofertas, nós muitas vezes nos tornamos dizimistas, mas não é como um imposto, porque o imposto já diz, é algo que é imposto, ou seja, que a pessoa tem que pagar de qualquer modo. Entretanto, o dízimo, a oferta são espontâneos. Mas é interessante vermos o modo como age Jesus aqui. Porque mesmo tendo consciência de que não teria necessidade de pagar o imposto, porque esse imposto quem deveriam pagar são os estrangeiros, e ele é o filho do pai, mesmo assim, para não escandalizar, ele vai e paga esse imposto. E aí é onde nós deveríamos perceber o ensinamento de Jesus Cristo. Muitas vezes nós teremos um conhecimento, saberemos que certas coisas elas não são o centro da nossa fé, não são aquilo que é de mais essencial, mas devemos tomar cuidado para não escandalizar os demais, assim como fez Jesus. Ou seja, Jesus sabia que não tinha necessidade de pagar o imposto, mas mesmo assim, para não escandalizar os pequenos, ele foi lá e pagou o imposto por si e por Pedro. Também na nossa vida de fé, nós devemos tomar sempre este cuidado para não escandalizar os mais pequeninos, principalmente os mais pequeninos na fé. E por isso, mesmo que já tenhamos evoluído na fé, que já tenhamos, às vezes, até um conhecimento da palavra de Deus um pouco mais aprofundado,
devemos ter sempre este cuidado, assim como tem Jesus, de não escandalizar aqueles que ainda não chegaram à profundidade do conhecimento de Deus, do conhecimento da Sagrada Escritura, assim como nós já o chegamos. Então hoje nós vemos nas leituras, no Evangelho, primeiro o anúncio da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que vem recordar verdadeiramente o seu messianismo, e este ensinamento para que nós não escandalizemos os nossos irmãos e irmãs, mas façamos tudo para que possamos ajudar esses nossos irmãos e irmãs a chegarem ao encontro de Deus. Façamos então nossa oração para esse dia. Ó Deus, inflamaste São Maximiliano Kolbe, presbítero e mártir, com o amor à Virgem Imaculada, e lhe destes grande zelo pastoral e dedicação ao próximo. Concedei-nos por sua intercessão que trabalhemos intensamente pela vossa glória, no serviço do próximo, para que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho até a morte. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.